Lucas capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler e vocês vão me ajudar. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vocês até o verso 6. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. A vós outros está próximo o reino de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, ó Deus. Obrigado porque o Senhor está conosco nessa noite. Agora, Deus, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, através do Teu Espírito que habita em nós, não somente a ouvirmos, mas também a entendermos e aplicarmos a nossa vida. É o que pedimos nessa noite, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Gostei muito do tema da igreja esse ano: faça discípulos. Não é à toa que o mês de agosto é o mês de missões da nossa igreja na IPB. Na última semana a IPB pôde celebrar seus 167 anos. 167 anos da chegada de Ashbel Green Simonton, missionário enviado dos Estados Unidos para trazer o evangelho ao Brasil. Chegou aqui dia 12 de agosto de 1859. O curto ministério de Simonton é interessante. Seu ministério aqui foi muito curto. Aqui ele perdeu sua esposa, mas é interessante que quando Simonton morre no Brasil, ele havia plantado a primeira igreja presbiteriana, ele havia criado o primeiro jornal evangélico, ele havia aberto o primeiro seminário presbiteriano, ele já havia ordenado o primeiro pastor nativo do Brasil. O ministério de Simonton foi um ministério curto, mas foi um ministério extremamente frutífero, abençoado e abençoador. Mas é interessante, irmãos, que essa tarefa não terminou. Nós continuamos com a tarefa de fazer discípulos. Essa tarefa não era só de Simonton, essa tarefa não é só do pastor Weberson, do Reni, essa tarefa é de todo discípulo de Jesus. E nesse mês de missões, a minha pergunta a você nessa noite é: quantos missionários nós temos aqui na igreja? Não é retórica a pergunta, você pode levantar sua mão. Quantos missionários nós temos aqui na igreja? A gente tem medo, de levantar a mão. Mas pare um pouco para pensar. O texto que nós acabamos de ler é o segundo envio de Jesus. Jesus primeiro no capítulo 9, se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai ver que ele chama os seus 12 apóstolos e envia eles de dois em dois a pregar o evangelho, a curarem e a expelirem demônio. Agora, pela segunda vez, Jesus então envia, agora não apenas 12, mas 70 dos seus discípulos para o precederem aonde ele iria passar. Preste atenção, John Stott diz que Jesus, desde o dia que ele nasceu, a sombra da cruz estava sobre ele e nunca se apartou da sua vida. Jesus sabia exatamente o seu destino desde o dia do seu nascimento.
Ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém, morrer por mim e por você, para redimir a nossa história. Ele sabia onde ele ia passar. E aí ele designa esses 70 para o precederem como arautos, para anunciarem a sua vinda. O reino de Deus está próximo, porque o reino está chegando. Essa é a mensagem, preste atenção. O reino de Deus está próximo, porque o rei do reino já chegou e ele vai passar por aqui. Agora, quando você abre a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 28, você vai ver então que Jesus agora, ele expande ainda mais essa tarefa e essa ordem. Não são mais 12, não são mais 70, mas é para toda a sua igreja. Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Preste atenção então, eu e você estamos incluídos nessa grande tarefa, nessa grande comissão de irmos e fazermos discípulos de Jesus. Preste atenção, não fazemos discípulos nossos. Eles não têm que imitar nós, eles têm que ser parecidos com Jesus. É por isso que quando eu pergunto quantos missionários há aqui na igreja nessa noite, na verdade, todos nós devemos nos ver, viver e agir como missionários aonde nós estamos. Sabe por quê? Muitos tentam colocar rótulos em Jesus, né? Os legendários falam que Jesus é o legendário 01. Não tem base bíblica nenhuma para esse negócio. Eles podem chamar ele de, né? Mas não tem nada a ver isso aí. Outros tentam dizer que Jesus é alguém muito especial. É alguém que veio a essa terra para nos ensinar, mas quando você olha para as Escrituras, especialmente os Evangelhos, você vai ver que Jesus também é missionário. Jesus é missionário, eu e você também somos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Se o nosso Deus é um Deus missionário, se eu e você somos filhos de Deus, se eu e você somos da família de Deus, eu e você também somos missionários. É por isso que essa ordem de fazer discípulos não é para pessoas especiais, com habilidades extraordinárias, com conhecimento diferenciado, não. Essa ordem é para todos nós. E à medida que eu e você entendemos isso, a igreja vai avançar. E quanto mais a igreja avança, mais o evangelho avança, mais a história das pessoas é redimida, mais o bairro é transformado, o condomínio é modificado e a história da cidade é mudada. Todo crente deveria entender isso. Aquele meu vizinho chato, aquele meu parente mala, aquele meu... Não vou falar de cunhado não, que a minha esposa está aqui. Aquela pessoa que eu não gosto no trabalho, aquele colega de sala, ele só é do jeito que ele é, desagradável, enjoado, beberrão, fala palavrão, rouba, mente, furta, só é daquele jeito, porque ele ainda não conheceu Jesus. Preste atenção nisso. Muitas vezes eu e você nos afastamos das pessoas e não queremos nos relacionar com elas, porque elas são, ao nosso ver, gente que não presta. Mas preste atenção, é só porque eles não conhecem a Jesus. E se eu e você estamos perto deles, cabe a mim e a você ajudá-los a conhecê-lo. Deus é um Deus missionário e eu e você também somos. Esse texto ele mostra para mim e para você algumas maneiras, Jesus nos dá aqui um trilho para a gente seguir e cumprir a nossa missão. E é interessante que se você olhar um pouco, o texto anterior, você vai ver que é um contraste entre aqueles que vão cumprir a missão e aqueles que querem seguir a Jesus, mas não querem não. Gente que é amigo do Evangelho, gente que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, vou te seguir para onde o Senhor for, mas primeiro deixa eu ir despedir dos meus pais, mas primeiro deixa eu voltar em casa. Jesus, não é assim. Seguir a Jesus requer um compromisso verdadeiro, compromisso de uma vida inteira, completa e submissa à vontade dele.
e cumprir a sua missão também. E o que que Jesus ensina para mim e para você? O que que esse texto mostra sobre o cumprimento da missão? Preste atenção, a primeira coisa que esse texto mostra para mim e para você é que para eu e você cumprirmos a missão de Deus é necessário planejamento. Planejamento. Irmãos, o meu pai faleceu tem 3 anos. Meu pai era um homem que, ele não tinha graduação, era um comerciante, foi toda a vida dele comerciante, um homem crente, um homem piedoso. E às vezes quando eu conversava com meu pai falava assim: filho, eu já era pastor, eu fui presbítero, eu tive muitos privilégios, eu fui presbítero com meu pai, eu fui pastor do meu pai, ele era membro do conselho quando eu pastoreei a minha própria igreja, e eu pude estar com meu pai nos seus últimos segundos de vida. Mas todas as vezes que eu conversava com meu pai, várias vezes a gente estava conversando sobre a igreja, e meu pai falava assim: filho, preste atenção, Deus, Ele é um Deus estratégico. Deus não vai mandar gente que tem dinheiro para uma igreja que é avarenta. Deus não vai mandar bons músicos para uma igreja que não gosta de música. Deus não vai mandar gente animada para uma igreja onde todo mundo é chato, meio paradão, que não gosta de fazer nada. Deus é um Deus estratégico, irmãos, grave isso no seu coração. Quando você abre a escritura de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus não dá tiro na água, Deus não gasta cartucho, como dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo, tudo que Deus faz foi planejado. Gênesis abre as escrituras mostrando para mim e para você como todas as coisas começam. Apocalipse fecha as escrituras mostrando para mim e para você como todas as coisas terminam. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele escreve para gente que está sendo perseguida, para gente que está morrendo, gente que está perdendo sua vida, gente que está perdendo seus bens por amor a Cristo, e antes que eles entrem em desespero, ele diz assim: não se preocupem, eu vou mostrar para vocês como todas as coisas terminam. É por isso que você pode descansar, porque você sabe como termina. O futuro meu e seu, eles não estão abertos. A gente sabe onde vai terminar. O texto mostra para mim e para você que o Senhor Jesus, Ele designa, preste atenção, primeiro Ele escolhe 70. 70 não é um número aleatório. 70 para o judeu foi o número de auxiliares de Moisés. 70 para o judeu era o número de homens que compunham o sinédrio judaico. Não é um número aleatório. Então é um número que é planejado. Jesus então escolhe 70, ele faz isso, então envia esses homens de 2 em 2, e ele diz para eles: olha, vocês vão nas cidades onde eu vou passar. Jesus já sabia onde ia passar, então quando Jesus entrava numa cidade, não era aleatório. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, o texto vai dizer para mim e para você que era necessário que ele passasse em Samaria. Geograficamente não era necessário. Em termos de tempo, era pior ainda, porque ele ia gastar mais tempo. Mas era necessário dentro da sua missão. Deus é um Deus estratégico, irmãos. Se não houver planejamento para que eu e você apresentemos o Evangelho às pessoas, nós não vamos fazer isso. Se a gente ficar esperando a oportunidade, se a gente ficar esperando o momento certo, se a gente ficar esperando uma coisa extraordinária acontecer no nosso dia, isso não vai acontecer. Lá no seu trabalho, quando você olha para as pessoas que trabalham com você, como que você vai pregar o Evangelho para elas? Essa deveria ser a sua grande preocupação quando chega lá. Como que eu, como discípulo de Jesus, vou apresentar o Evangelho aos meus familiares que não conhecem a Jesus? Como eu, como discípulo de Jesus, vou conseguir levar o Evangelho àquelas pessoas com as quais eu me encontro todos os dias? Qual é a sua estratégia? O que você está fazendo? Como é que você está planejando isso? Eu me lembro que um dia eu estava falando sobre isso na igreja que eu era pastor, e aí quando acabou o culto, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, tem Bíblia aí na igreja? Eu falei: irmão, deve ter algumas. Não, pastor, então você pode comprar para mim umas 3 caixas de Bíblia. Eu
falei, tá bom, o que você vai fazer? Ele falou, ele é mecânico. Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu sou mecânico. Eu às vezes não consigo falar com as pessoas, porque o cara chega para pegar o carro e ele já quer ir embora. Mas a partir desse chamado de Lucas, a partir de agora, eu vou botar uma Bíblia em cada carro. Vou botar no porta-luva. Em algum momento o camarada vai descobrir que a Bíblia está ali. No final do ano passado, no dia da Bíblia, né? Não no dia, mas na semana do dia da Bíblia, nós fizemos uma campanha na igreja chamada Esqueça uma Bíblia. Demos uma Bíblia para cada pessoa. Quem quisesse levar 2 podia levar, mas uma Bíblia para cada pessoa. E não era para a pessoa levar para casa, não era para ela usar na igreja. Se ela não tivesse Bíblia, ok, podia fazer isso. Mas como a maioria tinha Bíblia, aquela Bíblia era realmente para ser esquecida, irmãos. E eu me lembro que eu estava tomando café numa padaria com um amigo, conversando com ele. Quando acabou o café, eu deixei a Bíblia em cima da mesa e saí da padaria. Paguei a minha conta e saí da padaria. Quando dá uns 2 minutos assim, eu já estava na rua, vem a moça atrás de mim e falou assim, moço, o senhor esqueceu. Eu falei assim, não, eu não esqueci, eu deixei lá para você. Abre a Bíblia aí e olha a capa dela. Aí estava lá, esta Bíblia é um presente para você e para sua família, para abençoá-los todos os dias da sua vida. Aquela moça pegou aquela Bíblia, fez assim, obrigado. Eu estava precisando disso. Mas tem que ter uma estratégia, irmãos. Tem que ter uma estratégia. Às vezes é você ligar para um familiar seu, toda semana. Às vezes é você ler a Bíblia com ele. Às vezes é você chamar um colega de trabalho para você almoçar com ele e apresentar o Evangelho a ele, devagar, a partir do relacionamento. Mas preste atenção nisso, é preciso planejamento. A gente planeja viagem, nós planejamos festa de aniversário, nós planejamos a nossa vida, mas muitas vezes não planejamos como vamos cumprir a missão de Deus. E aí quando eu pergunto a você, quantos missionários há aqui nessa noite? Você não sabe dizer, porque você não sabe se está cumprindo a missão de Deus. Aliás, no fundo você sabe, talvez você não esteja. Planejamento. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus mostra para mim e para você que a missão de fazer discípulos, a missão de Deus, ela é cumprida não sozinho, mas ela é cumprida em parceria. Jesus, dentro da sua estratégia, ele vai enviar 70, mas preste atenção, ele envia eles de 2 em 2. No capítulo 9 de Lucas, ele enviou os seus apóstolos também de 2 em 2. Jesus sabe que eles eram enviados para uma missão difícil. Quando você lê o texto, você vai ver que haveriam casas onde eles não seriam recebidos. Haveria cidades da onde eles seriam expulsos e não seriam recebidos. É por isso que não é algo que se pode fazer sozinho, mas tem que se fazer acompanhado, tem que se fazer junto, porque se um cair, o outro levanta, se um cansar, o outro segura, se um fraquejar, o outro ajuda. A missão de Deus não é algo que se faz só, mas é algo que se faz em comunidade. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Quando você vai ver as cartas de Paulo e vai ler o texto de Atos, você vai ver que Paulo nunca está sozinho. Ou ele está com Marcos, ou ele está com Lucas, ou ele está com Silas, mas ele nunca está sozinho. Aliás, quando ele fica sozinho, ele não fica bem. E ele reclama, todos me abandonaram, e eu fiquei só na minha primeira defesa. Porque ele sabe que não dá para cumprir a missão sozinho, irmãos. Não dá para cumprir a missão de maneira autônoma. A grande verdade é o seguinte, não dá nem para viver a vida cristã sozinho, de maneira autônoma. Há uma corrente agora, dizem que a maior igreja no Brasil, a igreja que mais cresce, não é de fato a igreja, mas é a igreja dos desigrejados, unitário. É um Deus que é autônomo, independente das pessoas, longe da comunidade, fora da igreja.
por mais difícil, por pior do que você imagine que a igreja seja, aqui ainda é o melhor lugar para se estar. Não tem lugar como esse aqui. Quando você olha para a igreja, nós pastores talvez temos essa percepção um pouco mais aguçada. Mas, irmãos, tenha isso em mente. Algumas pessoas jamais teriam outro lugar além da igreja. Aqui ainda é o melhor lugar para se estar. E cumprir a missão de Deus é algo que a gente faz em parceria. É algo que a gente faz com o outro do nosso lado. É algo que a gente faz com alguém orando por nós. É algo que a gente faz com alguém junto com a gente. Por isso, todas as vezes que você tiver que cumprir a sua missão, compartilhe ela com alguém. Pastor Reni, ora comigo, que amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Pastor Eberson, eu vou falar para alguém amanhã do Evangelho. Fica orando aí por mim, ora por mim. Irmão fulano, nas suas orações, lembra de mim, porque eu estou pregando o Evangelho na minha casa, eu estou vivendo o Evangelho na minha escola. Ora por mim. Irmãos, não podemos fazer a missão sozinhos. Durante muitos anos, eu fui Gideão, dos 21 até os 28, quando eu saí do seminário. E quando eu comecei nos Gideões, eu era um garoto de 21 anos, e os homens eram todos mais velhos. E aí eles olhavam para mim assim, e falavam assim: Léo, você não tem treinamento, o que você vai fazer aqui? Eu falei: não, eu vou carregar a caixa de Novo Testamento para você. Aí eles entravam na sala e eu entrava atrás com 3 caixas de Novo Testamento. E aquilo era maravilhoso, era fantástico. Cada pessoa recebendo a palavra de Deus, as pessoas abraçavam o Novo Testamento, as pessoas vinham chorando, agradecer. E a única coisa que eu fiz foi carregar a caixa. Não fiz mais nada além disso. Mas tinha que ter alguém para carregar a caixa. Tinha que ter alguém. Você pode ser o carregador de caixa, mas participe da missão de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, além de parceria, é necessário também oração. Olha o que o verso 2 vai dizer para mim e para você. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Há quantos anos Jesus deu essa ordem? Mais de 2000, ok? Mais de 2000. A seara diminuiu? Não. Os trabalhadores já são suficientes? Não. E por que então que a gente não ora para que isso aconteça? Por que você, nas suas orações diárias, não inclui também que o Senhor levante homens e mulheres para trabalharem na sua seara, mas que faça isso a partir da sua casa, a partir da sua igreja, a partir da sua própria vida? Mas muitas vezes, irmãos, nós oramos por tantas coisas, fazemos movimentos de oração na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, mas nos esquecemos de orar por missões. Esquecemos de interceder pelos missionários que estão lá na ponta, que a gente não sabe nem o que está acontecendo com eles. Algum tempo atrás, um missionário me mandou uma mensagem e falou assim: Pastor Léo, eu preciso que você ore por mim, mas você não pode falar isso para ninguém. Agora já pode, mas na época não podia. Ele falou assim: apreenderam o celular de um irmão nosso em tal lugar, e nesse celular tem um contato de vários missionários. Ele falou: eu vou ter que sair das redes, eu vou ter que sair do WhatsApp, quando eu puder, eu lhe reenvio a mensagem. Coisas que para mim e para você são inimagináveis, mas que para eles é um terror, é risco de vida.
Essa semana eu ouvi uma história de um missionário que ele foi compartilhar sobre missões numa igreja da Escócia, e é uma igreja onde só tinha idosos, muitos idosos. E aí ele chegou lá e olhou assim e falou assim: poxa, como é que vai sair gente para o campo aqui nessa igreja? Mas como ele estava lá, ele pregou, falou sobre missões, estimulou as pessoas. E aí quando acabou o culto, ninguém veio falar nada com ele, mas um jovem que estava no fim da igreja chegou para ele e falou assim: olha, pastor, eu quero ser missionário também. Eu sinto que Deus está me chamando para isso, mas eu passei na faculdade de medicina e eu preciso terminar a minha faculdade, mas quando eu terminar eu vou ser missionário. Ele então faz o seu curso de medicina, se apresenta para a igreja, e assim que terminou o curso ele vai para a África, ser missionário na África. Quando ele chega na África, começa a pregar o evangelho numa tribo muito de feiticeiros, de gente muito violenta. Um dia o líder daquela tribo chega e fala assim: olha, você se prepara porque hoje à noite nós vamos matar você. E aquele jovem entrou na sua casa, começou a orar, fechou as portas, bloqueou todas as entradas e ficou ali a noite inteira em oração. Aquela noite ele não dormiu, na segunda noite ele não dormiu, na terceira noite ele não dormiu. Quando foi na quarta noite ele já não aguentava mais ficar orando acordado e ele dormiu, descansou. No outro dia, quando passou um mês, ele falou assim: eu acho que não vem mais ninguém me matar, eu posso sair de casa. Aí quando ele sai de casa, o líder da tribo está lá. Aí ele falou: bom, é agora. Mas aquele homem vira para ele e diz: olha, agora você pode ir lá pregar o evangelho. E aquele jovem, intrigado, fala assim: mas você não falou que vinha me matar? O que aconteceu? Você não veio? Ele falou: não, nós fomos aí 3 noites seguidas, todos os guerreiros, mas quando nós chegamos perto da sua casa, tinham 29 gigantes, enormes, armados, ferozes, e nós não conseguíamos passar durante 3 dias seguidos. Passado algum tempo, aquele jovem volta para a Escócia, vai dar o relatório na sua igreja, e ele conta essa história. Uma igreja de idosos. Uma senhora chega para ele no final do culto e fala assim: pastor, o senhor se lembra que dia que foi que aconteceu isso com o senhor? Ele falou: lembro, foi dia tal. O senhor se lembra a hora? Lembro, foi a hora tal. Pois é, pastor. Nesse dia, tinham 29 pessoas orando pelo Senhor nessa igreja. Nós não sabemos, irmãos, a extensão, a profundidade, o alcance e o poder da nossa oração. Nós ainda não experimentamos isso de uma maneira verdadeira, porque Jesus diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão coisas muito maiores do que isto. E eu ainda não vi nenhum monte ser lançado no mar por meio da oração. Nós ainda não oramos como deveríamos orar. Nós ainda não cremos como deveríamos crer. Mas imagine então, se a partir de você esse movimento começar. Se você for um intercessor fiel de missões, se você colocar na sua agenda todos os dias, orar por pelo menos um missionário, você vai entender a profundidade, o alcance, a extensão e o poder da oração. Missão se faz também com oração. Mas preste atenção, no verso 3, Jesus vai falar para mim e para você mais uma característica. Missão se faz com oração, mas missão também se faz com ação. Às vezes eu e você planejamos bem, às vezes eu e você oramos muito, mas às vezes eu e você não fazemos nada. É por isso que Jesus no verso 3, ele vai dizer assim: agora vocês vão, ide,
preste atenção nisso, é um imperativo. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas vocês precisam ir. A tarefa é difícil, mas vocês precisam ir. Quando Jesus dá a grande comissão em Mateus 28, ele vai virar para os seus discípulos e dizer: vão. Como é que a gente vai? Não, vai, rapaz, aonde você for, vai trabalhar, prega o evangelho. Vai trabalhar, ore pelas pessoas. Vai dar aula, prega o evangelho, ore pelas pessoas. Vai visitar um lugar, faça a mesma coisa. Mas a gente precisa ir, irmãos. Ir. Só que sabe qual é o grande problema? Ir e pregar o evangelho é desconfortável para nós. É muito mais fácil a gente se assentar aqui, ouvir uma boa palavra, cantar os louvores, adorar a Deus. Nós todos aqui, se você olhar ao seu redor, você vai ver que todo mundo está mais ou menos vestido da mesma maneira. Nada aqui nos ofende, nada aqui nos desconcerta, nada aqui nos tira do lugar. Mas preste atenção numa coisa: é preciso atravessar Samaria. Esse lugar que a gente olha para ele e fala assim: nossa, esse lugar é idólatra, esse lugar é imundo, esse lugar é estranho. É preciso chegar nesse lugar. Essa é a nossa missão. Eu e você precisamos ir, não basta apenas orar, mas a gente tem que ir. A gente tem que se envolver, a gente tem que fazer algo. Eu estava num culto de quarta-feira à noite, sentado na igreja, falando assim: Senhor, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta vitalidade, acabei minha faculdade, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais aula à noite, eu posso fazer mais alguma coisa. E Deus virou para mim e falou assim: vira Gideão. Com 21 anos eu virei Gideão mais novo naquela época que tinha no Brasil. Irmãos, como eu fui abençoado naqueles poucos anos que eu fui Gideão. Foi bom para mim. Eu aprendi a orar com aqueles homens. Eu aprendi a pegar o evangelho com eles. Eu aprendi a depender de Deus na obra missionária. Foi bom para mim. Agora, quando a gente se senta aqui, é confortável, mas nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Por isso você tem que ir. Um dia eu estava andando pela rua do meu bairro, eu já era pastor da minha igreja, o bairro que eu cresci, vivi lá a vida quase toda. De repente um camarada começa a me gritar: Léo. E aí eu virei, rapaz, quando eu virei, o cara veio assim, me abraçou. E eu falei assim, olhei para ele, eu falei: cara, como é que você está? Meu colega de escola, né, de segundo grau, de fundamental, nem sei mais qual é o nome hoje, fundamental, 8ª série lá, nono ano. E eu falei: cara, como é que você está? Ele falou assim: cara, você não vai acreditar, eu me converti, cara, e eu tenho uma célula na minha casa, que ela tem mais de 50 pessoas ouvindo o evangelho toda terça-feira. Aí ele virou para mim e falou assim: você lembra, Léo, quando você entrava na sala de aula e falava assim: olha, cara, está acabando o ano, e eu queria trazer uma palavra especial para vocês, e entregava um folheto para cada um de nós. Você lembra que na mesma hora eu jogava o folheto no chão, e você falava: pai, não joga o folheto no chão não, lê ele primeiro. Aí eu falava: não quero ler isso não. Rapaz, agora eu creio na mesma coisa que você crê. Eu falei: cara, é isso, um folheto. Eu não vi ele se converter, mas ele está lá. Virou missionário, foi para a Jordânia, Piauí. O irmão se converteu por meio dele, o pai, a mãe. Sabe, irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa, nem que seja, esquecer uma Bíblia no consultório médico, onde a gente vai se consultar. Mas a gente tem que fazer algo. Comece a fazer algo. Vai. Agora, em quarto lugar, missão, irmãos,
A gente tem que ir, mas a gente tem que ir na dependência de Deus. Nunca se esqueça disso. Olha o que Jesus vai dizer: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Muitas vezes o grande erro que a igreja comete, e nós como igreja cometemos, é achar que quando nós chegamos em algum lugar, o evangelho chegou naquele lugar. Quando nós conversamos sobre Jesus com alguém, é a primeira vez que aquela pessoa ouve falar sobre Jesus. Esse é o nosso grande erro, irmãos. Sabe por quê? A obra de Deus não depende de mim e de você. Jesus podia fazer tudo que Ele faz sem mim ou sem você. Ele podia converter todo mundo sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. Mas lembra, assim na terra como é nos céus. É preciso haver comunidade aqui como há comunidade lá. É por isso que Deus chama a mim e a você para participar da obra redentora dEle, da história da criação. Mas quando eu e você entramos nessa missão, a gente precisa depender totalmente dEle. Jesus está dizendo aqui, você não precisa levar bolsa, você não precisa levar alforje, você não precisa levar sandália, você não precisa se preocupar se você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, que casa que vai te receber, sabe por quê? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O que você precisa fazer é, dependendo de mim, curar as pessoas e dizer para elas: está próximo o reino dos céus. Mas muitas vezes eu e você ficamos preocupados com aquilo que não é nossa responsabilidade. Pastor, eu tenho falado há tantos anos do evangelho para o meu amigo, mas ele não muda, ele não se converte. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: converter o coração das pessoas não é uma obra minha ou sua. Transformar as pessoas não é uma obra minha ou sua. A nossa missão é pregar o evangelho, é orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, é conectá-las a Jesus, e o resto é obra dele. D.C. Riley vai dizer o seguinte: todo homem que bate na porta de um bar, todo homem que se senta numa mesa para tomar uma cerveja, tomar um sei lá o quê, todo homem que bate na porta de um prostíbulo, todo homem que vai em busca de jogo, todo homem que vai em busca de pornografia, todo homem que busca isso, na verdade ele está buscando alguém que ele não conhece ainda, mas ele já está buscando. Visitando um irmão da nossa igreja, um senhor, ele falou assim: pastor, você sabe como é que eu me converti? Aí eu falei: não, o senhor nunca me contou. Aí ele falou assim: eu me converti, pastor, num prostíbulo. Eu falei: opa, essa eu quero ouvir. Aí ele falou assim: pastor, a minha mulher tinha acabado de me largar, mas eu já estava de olho numa outra moça bonita da cidade, que ela trabalhava num bordel, né? Que é a mesma coisa, um bordel. E aí ele falou assim: eu vou lá hoje ver fulana nesse bordel, aqui em Resplendor, pertinho da gente. Aí ele entrou lá, sentou na mesa e falou assim: cadê fulana? O cara falou assim: não, fulana está não sei aonde, mas já está vindo, toma uma cerveja. Aí ele falou: então bota a cerveja aí. Aí ele botou a cerveja no copo. Quando ele foi beber, uma voz falou ao seu coração: rapaz, aqui não é o seu lugar. O que você procura não está aqui. Ele se levanta daquele lugar, vai para casa e começa a ler a Bíblia. E se converte, sozinho.
sem ninguém pregar o evangelho para ele. Ninguém, irmãos. Ninguém. Um dia eu estava saindo de uma igreja em Santana, em Cariacica, fui levar a mensagem dos Gideões lá, e aí uma moça na porta da igreja falou assim: eu conheço você. Aí eu olhei para ela, quando eu olhei para ela, percebi que ela era deficiente visual, e eu falei assim: mas como você me conhece? Ela falou assim: não, eu conheço a sua voz. Aí eu falei: você lembra de uma moça que você foi distribuir Novo Testamento numa escola, lá em Viana, uma turma especial de alunos adultos? Eu falei: lembro. Lembra que as pessoas disseram para você: olha, não entrega o Novo Testamento para ela não, que ela é cega. Mas aí você me perguntou assim: tem alguém que lê na sua casa? Eu falei: meu marido. Eu falei: então pede para ele ler para você toda noite. Nós começamos a ler aquele Novo Testamento, e de repente, um dia, Deus invadiu a nossa casa. E já tem 5 anos que nós servimos nessa igreja. Sabe, irmãos, o que a gente faz é nada perto da obra que Deus faz. Mas a gente precisa depender dele. Jesus em João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Você não pode criar os seus filhos sem Deus. Você não pode cuidar da sua esposa, do seu esposo sem Deus. Você não pode fazer o seu trabalho sem Ele. Mas principalmente, você não pode cumprir a missão sem Ele. Por isso que você tem que depender dEle. Sempre. Sempre. Faça discípulos. Vai. Mas faça isso de maneira planejada também. Coloque na sua agenda como que você vai fazer. Um dia, uma hora, um modo. Tudo que a gente planeja e prioriza, a gente executa. Tudo que a gente só sonha e não coloca no papel e não vira uma meta, não acontece. Mas planeje, mas chame alguém para ir com você. Ore. Vá dependendo de Deus. Mas vá. Feche seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, Deus. O Senhor um dia nos alcançou, apesar de nós. E a graça do Senhor, ó Deus, ela transcende os nossos piores erros, as nossas piores decisões. Mas ela é real, ela é verdadeira e ela é transformadora. Mas não nos deixa, Deus, saborearmos, desfrutarmos dessa graça como se ela fosse só nossa. Tanta gente precisa participar dessa graça, receber essa graça, ó Deus, ser transformado por essa graça, e isso, ó Pai, depende de nós também. Nos ajuda a ir, Deus. Cumprimos a nossa missão, dependendo do Senhor, em oração, juntos uns com os outros, planejando isso, colocando a nossa agenda, fazendo disso uma tarefa, uma execução que precisa ser cumprida, um alvo a ser alcançado. Mas não nos deixa, Deus, ficarmos felizes em apenas sentarmos nos bancos da igreja e sermos inundados pela graça do Senhor, ó Pai, como se ela não precisasse transbordar por meio de nós. Vem sobre nós, ó Deus, vem sobre nós, cada um de nós que está aqui.
que já foi alcançado pela graça do Senhor, possa ser uma fonte a jorrar essa graça, conectar pessoas a Jesus, ó Deus, cumprindo a missão de Deus até a eternidade. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dessa igreja, pelo pastor Eberson, sua casa, pelo Reni, ó Deus, a sua casa, os presbíteros, diáconos. Abençoa essa igreja, ó Deus, que ela seja sempre um farol, um luzeiro, ó Pai, mostrando o Senhor às pessoas, chamando-os à realidade de que o Senhor existe, as ama e quer que eles estejam contigo. É que eu lhe peço, lhe agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus.